Meus irmãos, para a condução do nosso momento devocional, eu os convido a abrirem as Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, onde faremos a leitura dos versos 12 a 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 31. Assim nos diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, a partir do versículo de número 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres, depois os que têm dom de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém. Amados, a verdade é que, durante toda a teologia bíblica, a igreja ela é usada muitas figuras para falar sobre ela. Às vezes é usada a figura de um exército, às vezes é usado a figura de uma noiva, a figura de uma família, a figura do templo do Senhor. Mas aqui na carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar principalmente da igreja como um corpo. A igreja como o corpo de Cristo aqui na terra. E Paulo vai usar essa figura porque há algumas coisas que podem ser muito bem exemplificadas através dessa figura. Nessa figura, Paulo vai falar sobre a unidade da igreja e como a igreja é apenas um corpo. Ele também vai falar sobre a diversidade da igreja e como a igreja tem em si diversos membros com funções diferentes, com ações diferentes, e como isso é usado pelo Senhor. E Paulo vai falar também sobre a mutualidade da igreja, ou a interdependência, como cada membro dessa igreja é dependente dos outros membros. A carta de Paulo aos Coríntios é uma carta muito interessante porque ela é uma carta, sim, doutrinária, mas o seu propósito, quando Paulo a escreve essa primeira carta, é principalmente para resolver problemas e conflitos que haviam na igreja de Corinto. Ele é visitado por alguns irmãos daquela igreja, a palavra nos fala que são irmãos da casa de Cloé, e eles falam sobre as brigas que há na igreja,
conflitos, problemas. Então, Paulo vai escrever essa carta tratando problema por problema e mostrando como o Evangelho traz a resposta que nós precisamos para resolver esses problemas. Como o Espírito do Senhor trabalha no nosso coração para que nós nos vejamos e passemos a viver como um só corpo. A primeira coisa que Paulo vai falar aqui é sobre a unidade do corpo. Os versículos 12 e 13, nós vemos que esse é o argumento de Paulo, é a primeira coisa que ele fala. Versículo 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. O que Paulo está falando aqui é que a igreja, e aqui não pensemos apenas em uma comunidade. Paulo está falando sobre a comunidade, mas aqui nós não transpomos para, então ele está falando sobre uma denominação. Ele está falando sobre uma igreja em específico. Não, aqui Paulo está falando sobre a comunidade dos crentes, mas está falando também sobre toda a igreja invisível. Todos nós somos um só corpo. Ainda aqueles que são de tradições diferentes, ainda aqueles que têm pensamentos diferentes, ou aqueles que têm alguma divergência, seja na liturgia ou na prática, mas quando isso está abaixo do Evangelho, quando é a palavra de Deus que está sendo pregada à igreja, a igreja é um só corpo. Então nós temos que atuar em unidade. Nós somos apenas um grupo. Não podemos estar uns contra os outros ou pensar que estamos em missões diferentes, cumprindo a propósitos diferentes. Mas a primeira coisa que Paulo vai dizer é que a igreja é um só corpo. E esse é o principal argumento de Paulo. Entretanto, a verdade é que há diferenças entre nós. Diferenças de habilidades, diferenças de dons, diferenças de ministérios. E essa é a segunda coisa que Paulo vai falar nessa figura, usando a figura do corpo. Se primeiro Paulo fala sobre a unidade e o corpo ser um, em segundo lugar ele vai falar sobre a diversidade, como o corpo tem muitos membros. E isso é o que Paulo vai falar dos versos 14 a 20. É o argumento de que o corpo tem muitos membros e que cada um deles tem uma função específica e uma função que é importante para o corpo. Mas o interessante, quando nós olhamos esse grupo de versículos, dos versos 14 a 20, esse argumento é tão importante que Paulo começa falando isso, e ele termina falando isso. Ele apenas troca a ordem de como ele fala. O verso 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E no verso 20, Paulo termina dizendo, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Embora seja um só corpo, a verdade é que a igreja tem vários membros e cada um de nós é um desses membros. Cada um de nós tem uma função, tem um ministério, tem algo que nós estamos cumprindo para que esse corpo viva bem. Tem algo que nós estamos fazendo para que haja vida nesse corpo e para que o Espírito Santo use cada um de nós. E aqui Paulo vai fazer uma figura falando ali sobre os olhos, sobre a cabeça, sobre os pés, porque o que ele quer dizer é que nenhum membro é igual ao outro, seja em habilidade, seja em pensamento, seja no ministério que atua, ainda assim somos todos membros desse corpo e atuamos para que esse corpo tenha vida. No início do capítulo, Paulo vai dar um exemplo das possíveis diferenças que podem haver entre esses membros. Nos versículos 4 a 6 do mesmo capítulo, capítulo de número 12. Exemplificando aquilo que ele fala. No verso 4, Paulo vai dizer, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E aqui Paulo vai falar sobre a utilidade desses dons. A primeira coisa que Paulo fala nesse capítulo é sobre o propósito dos dons. Porque na igreja de Corinto, algumas pessoas achavam que os dons eles dispunham o valor das pessoas. Aquele que tem um dom mais raro, ele vale mais do que aquele que tem um dom menos raro. Ou aquele que tem um dom que é visto como mais especial, como operador de milagres, aquele que fala em línguas, essa pessoa achava que era mais importante do que os outros. Mas o primeiro argumento de Paulo nesse capítulo é dizer que não.
os dons são para edificação da igreja. E nesses versos ele vai falar como isso ocorre, dando diversos exemplos. Nesse verso 4, ele fala que os dons são diversos. Então, quando nós olhamos a lista de dons, nós podemos pensar aqui no dom da fé, que não é apenas aquela fé salvífica, mas é aquela fé extraordinária, que confia no Senhor, que descansa no Senhor. Aquela pessoa que tem uma fé que nos acalma, que chega ao nosso lado e diz, tudo vai ficar bem. Não de maneira motivacional, mas porque o Senhor está no controle. Esse é um dom excelso, esse é um dom maravilhoso, mas não é para a edificação daquela pessoa, é para a edificação do corpo, é para o serviço da igreja. Nós podemos aqui pensar em outro dom, dom da profecia, aquele que profetiza pregando a palavra, ensinando a palavra aos outros. Ele também não ensina, não prega para o seu louvor, não prega para a sua edificação, mas o propósito desse dom é a edificação da igreja, é o serviço dos outros. Ou ainda aquele que tem o dom de sabedoria, que dá bons conselhos, aquele que ajuda os outros no sentido do discipulado, do aconselhamento. Esse dom também não é para que nós olhemos para aquela pessoa e vejamos, nossa, ele é muito sábio, aquela pessoa é muito importante. Mas o propósito principal desse dom é a edificação da igreja. É para que os nossos irmãos recebam do Espírito Santo e sejam mais conformados à imagem de Cristo a partir dos dons que o Senhor ministra à sua igreja. Se no verso 4 Paulo vai falar sobre os dons, no verso 5 ele vai falar também sobre a diversidade nos serviços. Ele diz, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, meus irmãos, independente do ofício, aquele que é ministro, que é reverendo, ou aquele que é presbítero, aquele que exerce a função diaconal, que exerce alguma função nas sociedades internas, ou aquele que é músico, que canta e que toca, todos esses ministérios, todos esses serviços servem ao mesmo propósito, que é a edificação da igreja. E no verso 6, Paulo ainda vai dizer, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. As nossas realizações podem ser diferentes. Há talvez quem tenha um ministério famoso, seja conhecido por várias cidades, seja famoso na internet, tenha vários seguidores, mas o propósito dessa pessoa ainda é o serviço do Senhor, tanto quanto aquele pastor que nunca foi conhecido fora da sua cidade. Aquele cantor que canta e tem CDs gravados e vários clipes, serve ao mesmo propósito do que aquele que canta na sua igreja, do que aquele que às vezes apenas sabe tocar os hinos do inário. Paulo vai dizer que as realizações podem ser diferentes. E aqui as realizações muitas vezes nos impressionam também. Alguém que tem um ministério conhecido, alguém que faz uma coisa muito diferente, alguém que é chamado para conferências, mas nenhuma dessas coisas tem valor em si. O valor de tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Aquele que prega para 1000 e aquela pessoa que dá aula para 2 crianças servem ao mesmo propósito e têm o mesmo valor diante do Senhor, porque elas são membros de um só corpo, estão auxiliando para a edificação do corpo. A questão é que nós nos guiamos pela mesma direção, meus irmãos. Em tudo isso, aquilo que vai mostrar o nosso foco é a fidelidade ao Senhor. Não as nossas realizações, não os nossos dons, não aquilo que nós temos como ofício, como ministério, mas tudo isso deve estar debaixo da fidelidade à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos revela que o objetivo de tudo isso é a edificação da igreja, e não a nossa glória própria. Depois de falar da unidade do corpo, e depois de falar da diversidade que há nesse corpo, Paulo vai falar sobre a interdependência, como cada um de nós depende uns dos outros. E ele vai usar alguns argumentos para falar sobre isso. Na primeira coisa que ele fala, nesse terceiro argumento, é combater um complexo de inferioridade daqueles que acham que são menos importantes por ter uma função, às vezes, que não é vista como tão relevante. O que Paulo vai dizer nos versos 15 e 16 é, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso
deixe de ser do corpo. Ou seja, meus irmãos, independente da função que você tem na igreja, independente de qual seja o seu ministério, todos nós temos igual valor perante o Senhor. E cada ministério é muito necessário aos outros. Não há ninguém aqui que não tenha valor. Não há ninguém aqui que não esteja servindo ao Senhor no seu ministério. Ainda que não apareça, ainda que não seja muitas vezes reconhecido, o Senhor reconhece os ministérios como iguais. O valor de cada membro do corpo como igual. E o Senhor nos chama a reconhecer também cada membro do corpo como igual. E se a primeira coisa que Paulo combate é o complexo de inferioridade daqueles que se veem como menos importantes, a segunda coisa que ele combate é um complexo de superioridade daqueles que se veem como muito importantes. Paulo vai falar isso dos versos 21 a 24. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Então, se há alguém que tem um ministério na igreja, se tem um ofício, ou se tem um dom que é visto como muito importante, ainda essa pessoa não é mais importante do que as outras. Ainda essa pessoa não tem esse dom para a edificação própria, mas para a edificação dos outros e para serviço do reino de Deus. Depois de dizer isso, de tirar essas dúvidas, Paulo vai nos chamar à cooperação. No verso 25, ele diz: tudo isso é para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Paulo também nos chama a desenvolver uma empatia pelos outros membros do corpo. No verso 26 ele diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. No final, Paulo vai fazer uma lista com alguns ministérios. O ministério apostólico, que nós não temos mais hoje, mas o ministério do ensino, da pregação, o ministério da sabedoria, o ministério de milagres, o ministério das curas. E Paulo vai fazer umas perguntas retóricas. Todos têm esses dons? E a verdade é que não. Nem todos nós temos o mesmo dom. E cada um de nós tem um dom diferente. Cada um de nós tem uma habilidade diferente, um ofício diferente. Mas em tudo isso, nós entendemos que o Senhor tem nos usado, que o Senhor tem nos abençoado. E o Senhor chama cada um de nós com um dom diferente, com um ministério diferente, com um propósito. Não a glória própria, não o reconhecimento próprio, mas a edificação da igreja. E no versículo 31, Paulo, quando ele vai parar de falar sobre os dons de maneira mais ampla, e no próximo capítulo ele vai falar sobre o amor, ele diz: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E no capítulo 13, Paulo vai falar sobre como o amor aos nossos irmãos, que é existente por conta do amor de Deus por nós, é aquilo que nos guia na prática dos dons, no exercício do nosso ministério. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, que tem muitos membros, do qual nós somos membros, mas com apenas um propósito: glorificar a Deus e servir os nossos irmãos em comunhão. Amém? Convido os meus irmãos para que oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Senhor, por tudo aquilo que tens feito na vida da nossa igreja. Obrigado, ó Senhor, por cada ministério, obrigado, ó Senhor, por cada oficial, obrigado por cada membro, ó Senhor. Obrigado por cada sociedade interna e pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, habite no coração de cada um de nós, nos ajudando, ó Senhor, nos ensinando, nos levando a viver a nossa vida para a edificação da Tua igreja. Viver a nossa vida para servir ao Senhor em fidelidade à Tua palavra e em comunhão com os nossos irmãos. É aquilo que nós pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Convido a nossa irmã Kelly para fazer a divisão de classes.